Bom, e agora sim, já está conosco aqui o deputado federal Major Vitor Hugo. Tudo bem, deputado? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela entrevista. Boa noite, Vitor. Prazer estar aqui para conversar com vocês, com a Ana, com o Fiuza, com o Augusto Nunes e também com o Zé Maria Trindade. Ô, deputado, e ontem no Congresso gerou muita confusão um projeto que o senhor apresentou, né, que mexeria na chamada mobilização nacional, que alguns diziam que poderia ampliar os projetos, os poderes, aliás, do presidente da República durante o período da pandemia. Queria que o senhor explicasse exatamente qual é a ideia desse projeto, qual é o objetivo e como andam as negociações. Parece que houve uma rejeição muito grande por parte dos seus colegas. O senhor já descarta essa ideia ou ainda é possível que esse projeto seja levado adiante? Como andam as negociações por aí? Vitor, esse projeto ele trata da modificação de uma lei já pré-existente, que está em vigor, que é a Lei 11.631, de 2007. Então, ela é uma lei de mobilização nacional oriunda de um projeto de lei da época do governo Lula, assinada, na verdade, o projeto de lei assinado pelo Lula, aprovado em 2007, e que regulamenta dispositivos da Constituição Federal previstos no artigo 22, inciso 28, e no artigo 84, inciso 19, que trata da mobilização nacional, que é um conceito mais amplo, né, de congregação dos esforços de uma nação para resolver um problema de grande vulto. Lógico que o que está mais à vista e que foi objeto do projeto de lei do Lula naquele momento é a contraposição a uma invasão estrangeira ou a guerra. O meu projeto de lei, então, a intenção era que, em face de um outro problema de grande vulto, no caso, uma pandemia, né, de nível internacional, como a que estamos vivendo, né, essas ferramentas que hoje já estão disponíveis ao presidente da República em caso de guerra, pudessem também estar disponíveis para esse momento, desde que autorizado, na verdade, o presidente da República pelo Congresso Nacional. Então, qualquer afirmação que venha a existir de que esse projeto tem algum caráter autoritário, ela é inverídica, ou alguém está de má fé, construindo uma narrativa que ela é falsa, né? Já que o Congresso Nacional, ainda que o projeto de lei fosse aprovado, manteria, porque isso está escrito na lei atual e não seria modificado pelo projeto, manteria a capacidade de, uma vez provocado pelo presidente da República, né, que tivesse a intenção de decretar a mobilização nacional para reforçar a logística nacional, o parlamento teria sempre a possibilidade de limitar o alcance, limitar o limite da aplicação da intenção do presidente da República. Aí você pode perguntar, mas o que é na prática, então? O que essa lei já autoriza em tempo de guerra e o que poderia autorizar agora no tempo de paz, né, no confronto a uma pandemia? Então, hoje de manhã, lendo os jornais, eu vi que vários estados do país já estão com níveis críticos de kit intubação. E eu imagino que isso possa acontecer também no mercado internacional, porque muitos países, ou todos os países, estão enfrentando problemas semelhantes ao nosso. Então, não é suficiente que a gente faça uma requisição de bens ou de serviços aqui, já que a nossa indústria já não consegue produzir, nessa hipótese que eu estou aventando agora, né, os kits de intubação necessários para suprir a necessidade aumentada em função da pandemia. Então, o presidente poderia solicitar ao Congresso Nacional para que o Congresso autorizasse que ele, num espaço territorial delimitado por um determinado tempo, reorientasse a produção de algumas indústrias para suprir aquilo que é a necessidade principal para salvar vidas, que nesse meu exemplo seria os kits de intubação, mas poderia ser álcool em gel, poderia ser máscara, poderia ser cilindros de oxigênio, ou os próprios oxigênios, ou respiradores. Então, o projeto de lei, a minha intenção com o projeto era essa, em nenhum momento suprimir o controle do Legislativo sobre esse eventual pedido futuro e por uma infelicidade, uma inabilidade, talvez ali do deputado Kim Kataguiri, que ouviu dizer, a partir do que estava sendo discutido no Colégio de Líderes, onde nem foi abordado em profundidade esse tema, e ele tuitou que o Colégio de Líderes já havia aprovado, que o projeto seria votado, e aí foram sendo criadas narrativas que prejudicaram, na verdade, o projeto que, se aprovado, na minha opinião, pode vir efetivamente a salvar vidas. Agora, como a discussão ficou muito contaminada também pelo momento político e por essas narrativas também criadas em torno das modificações feitas nos ministérios e depois nos comandantes das forças, acho que a gente tem que levar esse projeto com muita tranquilidade para não passar uma impressão que seria errada, né, de que a ideia é passar poderes, um cheque em branco para o presidente da República
para se contrapor a governadores e prefeitos. Aí já foi a oposição criando toda uma fantasia em torno do projeto, que, na verdade, tem o objetivo de reforçar a logística nacional em caso de pandemia, para que a gente possa salvar vidas nesse momento mais crítico. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Salve, deputado, líder, é um prazer falar com o senhor aqui no Pingos nos Is. O senhor tem toda a razão, trata-se de uma guerra e uma guerra feroz, brava, mais de 3.000 mortos todos os dias e isso é lamentável e é preciso uma reação tão forte. Diante dessa situação de guerra, não é prudente, não é normal que se tenha uma centralização de comando, não está faltando isso. Eu estou achando esse comitê que teve hoje a primeira reunião muito fraco, né? Não tem realmente uma autonomia e poder de decisão. Zé Maria, um prazer estar falando contigo novamente. E, primeiro, eu quero concordar com você sobre o ambiente, e isso que, na verdade, me inspirou de pensar nesse projeto, que eu já venho burilando aqui com a equipe da liderança do PSL e com as pessoas mais próximas já há algum tempo. Se a gente for ver a quantidade de mortes, tanto aqui no Brasil, atuais, quanto em nível mundial, são comparáveis a, por exemplo, a guerra da Síria, onde morreram aí pouco menos aí de 400 mil pessoas em 9 anos, e aqui no Brasil já estamos chegando a 320 em um ano e pouco, 320 mil. E se nós olharmos em nível mundial, essas milhões de pessoas que perderam as suas vidas, também se compara a uma guerra mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, ou a Segunda Guerra Mundial, ou a guerras como Afeganistão, Iraque, né, que a gente poderia levantar, que não foram nem tão intensas quanto as guerras mundiais vividas no século XX. Então, o projeto se voltava para isso. Com relação à centralização, eu entendo que essas mudanças que o presidente fez agora, né, no fundo foram 7 ministérios, se considerar os 6 mais recentes e também o Ministério da Saúde, eu acho que os 3 comandos de força, eu acho que isso vai trazer mais unidade. É normal que um governo faça mudanças na metade do caminho, né? Estamos aí há 2 anos do começo do mandato do nosso presidente e também mais ou menos há 2 anos aí da futura, se Deus permitir, reeleição dele, e é normal que haja algum ajuste, né? E nesse sentido, eu tenho certeza que o presidente espera que os novos ministros ou os ministros realocados vão contribuir para o ataque principal do governo, que é o Ministério da Saúde, né, com essa missão nobre aí de salvar vidas, e eu torço para que o comitê tenha um papel também nesse sentido, mas só o fato dos 2 presidentes, né, das 2 casas, se envolverem pessoalmente, isso e junto com, no dia a dia, mais próximo ali com o ministro da Saúde, né, como foi a coletiva que eles deram hoje, aí, na parte da manhã, isso aí me enche de esperança de que as ideias que o governo vier a ter na interação com as 2 casas vão passar de maneira mais rápida aqui, até suplantando possíveis divergências partidárias, como foi, por exemplo, com o projeto de lei do Proleitos, né, que o presidente Arthur Lira idealizou e teve uma aprovação praticamente relâmpago aqui. O desenvolvimento do projeto foi muito rápido, a aprovação também na Câmara e no Senado, e eu tenho certeza que ele vai possibilitar que a iniciativa privada também contribua para a disponibilização de leitos de UTI para o tratamento de Covid, que é um dos grandes gargalos hoje em dia nessa questão da preservação da vida. Então, eu tenho esperança em torno do comitê e espero que ajude a essa coordenação central também aqui no nível nacional. Ele faz a próxima pergunta, deputado, é a Ana Paula Henkel. Ana. Boa noite, deputado. Queria saber do senhor como andam as movimentações nos bastidores aí e também o que o senhor acha desse novo caminho que a oposição ao governo começa a tomar com a proposta de impeachment aí do presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, Ana. Bom, primeiro, assim, eu vejo essa iniciativa de hoje, né, essa coletiva de imprensa e todo esse estardalhaço que eles fizeram, como mais um movimento que não vai dar em nada, é algo inócuo, não há clima no país de rejeição ao presidente, né, não há, a despeito de todos os problemas que nós temos enfrentado, inclusive problemas econômicos até decorrentes da crise sanitária, não há uma degradação da economia a ponto de se culpar o governo federal para deteriorar o seu apoio o suficiente para que a base do governo se dissolva e acompanhe a oposição numa aventura dessa. Então, já há dezenas de pedidos
de impeachment aqui, que não deram em nada, e eu tenho certeza que esse é mais um. Já houve manifestações de vários líderes aí de partidos grandes também da Câmara, reafirmando isso que eu estou dizendo agora, e eu tenho certeza que o presidente Lira jamais abriria um processo de impeachment no meio de um combate à pandemia, como nós estamos vivendo agora, em que todos os esforços têm que se voltar para salvar vidas e preservar os empregos dos brasileiros. O governo já vem fazendo isso, né, ao longo desses 2 anos, desse ano, 1 ano e meio quase, né, com diversos projetos de lei, medidas provisórias, abertura de crédito, adesão a iniciativas para desenvolvimento de vacinas, contratos de vacinas, auxílio emergencial, programas de manutenção de emprego, de empresas, tudo aquilo que foi possível fazer e que está sendo possível fazer, o governo está fazendo, né? Independente até da oposição ou de uma parte da imprensa, não dá visibilidade ao que o governo faz. Mas nós aqui no parlamento e da base do governo e do PSL em particular, que é o partido mais próximo do presidente, temos plena consciência disso e estamos defendendo o que o presidente e seus ministros têm feito. Guilherme Fiuza, sua pergunta. Deputado, boa noite. Nós vimos hoje o presidente da República fazendo mais uma vez um apelo contra o que ele considera trancamentos irracionais que estão impedindo a sociedade de funcionar e que estão colocando a sociedade, os trabalhadores, reféns e pendurados no auxílio emergencial, boa parte deles, né? Isso é um grande problema, uma grande armadilha, porque todas as vezes que você vai questionar a irracionalidade e a falta de lastro científico nessas medidas exorbitantes que nós estamos assistindo, inclusive violentas, por parte de muitos governadores e prefeitos, vem uma resposta, né, um contraponto que quem acha que está sendo mal feito o lockdown não se preocupa com a vida de ninguém. Nós temos visto aqui e ali algumas ações de municipalidades com respostas positivas da Justiça em primeiro grau, conseguindo colocar as suas políticas de funcionamento com distanciamento sem essas medidas ditatoriais. Nós tivemos, por exemplo, a iniciativa de um grupo para o funcionamento das escolas, inteiramente embasado em protocolo sanitário e medidas de distanciamento para a convivência dentro das escolas. A pergunta nesse fronte do parlamento, o que se pode fazer? Que o povo está desesperado, o povo não tem mais o poder nem de discutir as chances de uma conduta responsável. Ele simplesmente é escorraçado para dentro de casa e muitas vezes de forma violenta. Fiuza, você tem razão aí nessa sua apreciação. E eu acrescento até mais um outro tema que sempre é polêmico todas as vezes que o presidente levanta ou alguém próximo ao governo levanta, que é a questão do tratamento precoce ou tratamento imediato. Eu acho que nós temos que olhar para esses dois temas, né, que é a discussão de como se fazer o distanciamento social ou, né, os limites de um lockdown que fosse efetivo no sentido de não propiciar a propagação do vírus, mas também que fosse racional o suficiente para não asfixiar a nossa economia e que pode trazer consequências também tão nefastas quanto o próprio vírus. Eu sinto aqui na casa que essa tese de aplicação de medidas restritivas, mas sem o estrangulamento da economia nacional, isso me parece, do meu sentimento, que há uma consciência, não por parte da oposição, jamais, porque eles normalmente querem sempre o pior e talvez esperem mesmo que haja um lockdown total, porque há teses até de alguns pesquisadores que respaldam isso, e como asfixia a economia, isso pode ser para eles até algo interessante politicamente no que diz respeito à contraposição ao governo ou ao enfraquecimento do governo. Agora, de outro lado, há também estudos de que o lockdown não é efetivo e que a gente poderia, sim, adotar de maneira racional o distanciamento, mas permitindo que a economia se mantenha viva de alguma forma. E eu tenho a impressão que a maioria dos líderes da base se vê solidários a essa tese da racionalização. Em relação ao tratamento precoce, eu acho que já é algo mais estigmatizado aqui na casa. Toda vez que alguém levanta isso, há uma certa percepção, na minha opinião, enganosa, de que não há estudos que respaldem
essa intervenção, desde que feita, lógico, por médicos, né, receitando e acompanhando o tratamento com exames. Ninguém defende o tratamento precoce que seja feito de maneira irresponsável, né, com as pessoas se automedicando. Né? Em nenhuma situação a automedicação é recomendável, tanto mais no meio de uma pandemia. Mas o tratamento, a intervenção imediata, acompanhada por médicos, certamente vai salvar muitas vidas, como eu fiz até uma live sobre isso há algum tempo, trouxe um especialista do Ministério da Saúde, que tem os dados todos, ele que desenvolveu esse site que chama Localiza SUS, que eu concito até a todos, que acho até que a imprensa explora pouco esse portal, que tem lá vacinômetro, quantas vacinas foram distribuídas, aplicadas por cidade, por estado, os recursos, tem até recurso em relação à saúde dentro de cada conta, de cada ente federativo, dos municípios e dos estados. Então, é um painel muito amplo e nós discutimos a questão do tratamento precoce e ele mostrou estatisticamente estados que adotaram e tiveram a redução de mortes, da curva de mortes muito diminuídas, e estados que não adotaram no mesmo período e viram o pico de óbitos crescendo agora, ultimamente. Então, nós temos que discutir isso aqui no Congresso Nacional de maneira desassombrada, mas por serem temas polêmicos, por exemplo, nessa semana que nós nos voltamos aí a votar somente assuntos do Covid, por ser polêmico, não travaria a pauta, né? Então, o presidente, até Lira, na minha opinião, corretamente, priorizou temas de maior consenso, mas, de outro lado, dificulta também, porque existem temas que não há consenso, mas que a maioria tem que prevalecer, né? De modo especial no que diz respeito, então, aí, ao lockdown e ao tratamento precoce. Na semana que vem, talvez a gente discuta um projeto de lei do PSL, que trata sobre, por exemplo, quebra de patentes de vacinas e remédios aí, temporariamente durante a Covid-19, né? O enfrentamento da Covid-19. E acho que a gente perdeu o contato com o deputado Vitor Hugo, mas fica um agradecimento a ele. A gente já ia encerrar, então, a nossa conversa e aproveito aqui para deixar um agradecimento a ele. Deputado Major Vitor Hugo, líder do PSL na Câmara dos Deputados, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is.